Aqui é o professor Gonzalez e eu vim fazer a resolução da questão 56 da prova do Barro Branco do ano de 2022. Vamos ler o enunciado. Essa questão aqui é bem interessante e ela é um pouco polêmica, certo? Vamos dar uma analisada nela. Em um concurso de fantasias, os 5 finalistas são brasileiros ou franceses e um prêmio será dado a quem descobrir a nacionalidade de cada finalista. Adriana, que não é uma das finalistas, sabe que há mais finalistas brasileiros do que franceses e que há pelo menos um francês que é finalista. Logo, a probabilidade dela acertar é. Vamos lá, vamos lá. O que está acontecendo nessa questão aqui? A gente sabe que são 5 finalistas. 5 finalistas. Certo? E ele pode ser francês ou brasileiro. Ótimo. A gente sabe que o número de brasileiro é maior do que o número de francês e que o número pagar aqui que o número de francês é maior do que zero. Há pelo menos um finalista francês. Logo, quais são as opções que podemos ter? Podemos ter 4 brasileiros e um francês ou 3 brasileiros e 2 franceses. Tá bom. Primeiro ponto é esse aqui. Agora, o que vai acontecer? A Adriana, ela não sabe qual dos dois casos está acontecendo, certo? Vai acontecer um caso ou outro, certo? Muito bem. Vai acontecer ou esse caso aqui ou esse caso aqui. Tudo bem. Vamos lá. Mas o que acontece? A gente não pode pensar eles como casos separados. A gente não pode pensar eles como casos separados. Não é como se a Adriana ela tivesse uma chance de acertar nesse caso ou uma chance de acertar nesse caso e ia contar os dois. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe se é esse caso ou esse caso. Pode ser um caso ou outro. O jeito mais seguro de fazer essa questão é como? É a gente pensar no básico de probabilidade, no inicial, que é o quê? A probabilidade de um evento ocorrer é número de casos favoráveis sobre número de casos total. Tudo bem? Vamos ter isso aqui em mente, tá? Certo. Então, o que acontece? Eu vou fazer o quê? Então, eu vou contar de quantas formas isso pode acontecer e de quantas formas isso pode acontecer. Aqui vai ser o quê? Temos 4 brasileiros, né? 2, 3, 4 e um francês. A gente não sabe. Vamos dizer que isso aqui é o finalista 1, a posição do finalista 1, posição do finalista 2, posição do finalista 3, posição do finalista 4 e posição do finalista 5. A gente não sabe qual é essa ordem, então a gente tem que fazer o quê? Uma permutação. A gente vai ter que fazer uma permutação, né? A gente vai ter que fazer essa permutação com repetição, porque a gente só tem que saber a nacionalidade, certo? Então, mudar brasileiro com brasileiro não faz diferença. Então, quanto que dá aqui? 5 fatorial dividido por 4 fatorial, que vai dar 5, certo? E no segundo caso, nesse caso aqui, temos o quê? Temos brasileiro, 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 francês, francês. E, novamente, a gente tem que permutar essas 5 letras com a repetição 3 a 3 e 2 a 2, que vai ficar o quê? 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, que dá 10. Tá, então o que acontece? Quantos casos temos? Quantos são os casos totais? Os casos totais são 15. Casos totais, eles são 15. Tudo bem? Porque existe
15 opções diferentes, 15 configurações diferentes entre brasileiros e franceses na final. E qual é o número de casos favorável? O número de casos favorável é 1. Porque o quê? A Adriana ela vai chutar. Ela vai escolher uma forma sabendo desse escopo aqui. Ela sabe desse escopo. Ela não sabe se é esse ou se é esse, mas ela sabe que está dentro dessa região. Então, tem 15 configurações possíveis e ela vai dar um chute. Então, qual a probabilidade dela acertar? A probabilidade dela acertar vai ser o chute que ela deu, a configuração que ela escolher, dividido por quantas formas possíveis tem, respeitando essas opções que ela já sabe que ela delimitou. 1 sobre 15. Letra A. Sei que essa questão é bastante polêmica, que muita gente está pensando que seria anulada, mas eu acredito que ela esteja correta e que qualquer dúvida que vocês tiverem pode colocar nos comentários para a gente debater. Eu achei uma questão muito interessante de se pensar. E não se esqueça de deixar o like aí, pessoal, se inscrever no canal e vamos lá, vamos embora, tamo junto.